Olá, jovens! Vamos aqui falar um pouquinho sobre tireoide, a revisão que a gente vai fazer para a CESPE. Vamos embora. A gente vai botar algumas questões aqui, você vai dar uma paradinha no vídeo, vai ler a questão, responde e daqui a pouco a gente segue para a gente discutir um pouco mais sobre o tema. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia da tireoide, pessoal. É muito importante para a gente ter esse embasamento inicial. Então, de forma geral, o que é que a gente tem aqui? Qual é a unidade funcional da tireoide? Nada mais é do que o folículo tireoidiano. É esse conjunto de células foliculares, tá certo? Que vão responder ao estímulo do TSH. Então, o TSH vai agir nessas células, estimulando a síntese de T3, de T4 e também da TBG, tá certo? Vai ser lançada essas substâncias aqui no coloide e quando o corpo precisar disso, vai ser lançado do coloide para a circulação sistêmica. A gente tem aqui também na unidade funcional, no folículo tireoidiano, a célula parafolicular. São também chamadas de células C. C de calcitonina. Lembra aí, a calcitonina que está relacionada com o metabolismo do cálcio, o metabolismo ósseo, vai estar aqui também no folículo tireoidiano. E muito importante, o eixo endócrino. Olha aqui como é que funciona, pessoal. O hipotálamo vai secretar TRH, estimulando a adenohipófise, que vai secretar o TSH, estimulando a tireoide. A secretar o quê? O T4, o T3 e o TBG que a gente comentou aqui. Mas é importante frisar que o T4 é numa proporção muito maior, cerca de 20 vezes mais do que o T3. Além disso, outra coisa muito importante, o T3 tem um tempo de meia-vida muito curto, tá certo? Em relação ao que é o do T4. São essas as duas principais razões pelo motivo que faz a gente dosar T4 e não T3. Outra coisa também, a gente dosa o que? T4 livre. Por quê? Porque o T4, ele anda ligado a proteínas também. Então, por doenças que vão causar alteração nos níveis proteicos, podem alterar a aferição da função tireoidiana. Por isso, a gente dosa o T4 livre, tá certo? Não é T4 total, é T4 livre e não é T3. T3 basicamente é para situações de tireotoxicose. O que é importante a gente saber sobre a fisiologia aqui da tireoide também. É importante saber que a tireoide da gente tem uma autorregulação. Como é que é isso? Em situações de privação de iodo, tem pouco iodo, ela vai começar a aumentar a captação. O pouco que tem ali, ela vai captando. Em situações opostas, em que há muito iodo na dieta, ela vai se dessensibilizar. Então, ela vai sendo menos sensível ao iodo, para o iodo não fazer tanto efeito assim. A partir disso, a gente tem um fundamento muito importante, que são os efeitos de Joddy-Basedow e o efeito Wolff-Chaikoff. Como é que é isso, tá certo? Em situações, por exemplo, em que o paciente tem privação de tireoide, tem uma demanda alta de iodo, então na nossa culinária, por exemplo, o sal do Brasil é o sal iodado. Então vem muito iodo no nosso sal normalmente. E aí quando a gente ingere alguma coisa de iodo, vai fazer com que haja uma redução, uma dessensibilização dos níveis da função tireoidiana da gente. Porque já tem iodo demais, e aí você faz o efeito Wolff-Chaikoff, você meio que desliga um pouquinho a tireoide. O oposto é o efeito Joddy-Basedow. O paciente ele não tem nada de iodo na dieta. Isso não costuma acontecer aqui no Brasil, por causa do sal iodado, né? Mas ele não tem nada de iodo na dieta. E aí ele pega alguma coisa que tem iodo, a célula vai estar louca atrás desse iodo, então vai captar muito, vai aumentar o nível da função da tireoide. Esse é o efeito Joddy-Basedow. Outra coisa importante também é a relação do T4 e T3 na periferia. Tem uma enzima chamada desiodase 1. Para a gente entender a doença da tireoide, que vai ser basicamente, pessoal, hiper e hipotireoidismo. Como é que a gente vai fazer? Quer avaliar a doença da tireoide? Primeiro ponto, olha o T4. O T4, ele vai, em relação ao T3, ele é mais sensível, ele se altera primeiro, então a gente vai dar prioridade para ele, além daqueles dois fatores que a gente comentou antes, tá certo? Então, olha primeiro para o T4. O T4 alto significa que é um hipertireoidismo. Um T4 baixo significa que é um hipotireoidismo. Depois que a gente avalia o T4, a gente vai para o TSH. O TSH ele vai topografar a lesão. Como assim? Vai dizer se o problema é na tireoide ou fora da tireoide. Olha aqui a setinha. Ó. Se o TSH e o T4 estão discordantes, se eles estão apontando para lados diferentes, significa que o problema é na tireoide. Poxa, como assim? Fácil, ó. Hipertireoidismo primário. O problema é na tireoide. O que é que está acontecendo?
a tireoide está produzindo muito hormônio tireoidiano. O TSH está inibido, feedback negativo, ele não está estimulando. A tireoide é que está lá louca, sozinha. Hipotireoidismo, tá certo? É a lógica oposta. A tireoide não está respondendo nada. A hipófise está aqui, mandando ver no TSH, TSH pra caramba, e a tireoide não está respondendo. T4 livre ainda assim está baixo. Então, quando está dissociado TSH e T4 livre, é a doença tireoidiana. Quando está fora dessa dissociação, quando ambos estão apontando para a mesma direção, é uma doença extratireoidiana. E o TSH, eu falei aqui, ó, T4 livre é mais sensível que o T3, mas o TSH é o mais sensível de todos. O TSH é o exame mais sensível, é o que primeiro se altera na doença tireoidiana e por isso é muitas vezes usado como o exame de rastreio. Então, resumindo, o que é que a gente tem? T4, mais sensível do que T3. Por que é que a gente dosa a forma livre, sem influência da proteína da TBG? Porque o que é que a gente tem de importante do TSH? É o mais sensível de todos, é o exame de rastreio e ele vai servir para topografar a lesão, saber se é tireoide ou é fora da tireoide o problema. E quando é que a gente vai avaliar o T3? Em situações de tireotoxicose, que são pouco usados, mas é importante a gente falar. E quando a gente fala de tireotoxicose, é importante também diferenciar a tireotoxicose do hipertireoidismo. O que é isso, pessoal? O hipertireoidismo é uma síndrome de hiperativação da glândula tireoidiana. Está muito ativada. A tireotoxicose é a síndrome da resposta adrenérgica. Então é aquele metabolismo exacerbadão. É aquele paciente com hipertireoidismo clássico que está lá com palpitação, com taquicardia, com exoftalmia. Tudo isso é a manifestação da tireotoxicose. O hipertireoidismo é por quando tem tireotoxicose pelo aumento da função da glândula. Isso aqui é bem importante a gente ficar ciente, tá certo, pessoal? Para a gente poder avaliar as causas. Por quê? Tireotoxicose vai ser com ou sem hipertireoidismo. Vamos avaliar aqui com hipertireoidismo. A gente vai ter praticamente essas aqui, ó, basicamente essas. A doença de Graves, que é a principal, tá certo? O bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico, que é a doença de Plummer. Esse aqui vão ter nódulos. O adenoma, tá certo? A doença de Plummer vai ser um nódulo ali, ó, que está hiperfuncionante. O bócio multinodular vão ser vários nódulos que vão estar multifuncionantes. A doença de Graves não tem nódulo. E a gente pode ter também um tumor hipofisário, que aí é um hipertireoidismo secundário. O TSH vai estar alto e o T4 livre alto também. Já doenças sem hipertireoidismo, basicamente vão ser os casos das tireoidites, inflamação na tireoide, gerando um escape do coloide, ou a tireotoxicose factícia, aquele paciente que está tomando inadvertidamente hormônio tireoidiano, por exemplo. E como é que a gente faz para diferenciar essa bobônica? O RAIU é o índice de captação de iodo radioativo em 24 horas. Se a tireoide da gente capta muito iodo, mais do que o habitual, como é que é? Aqui tem um pouco de diferença na literatura, mas de forma geral, mais do que 20 a 35% de captação em 24 horas, indica para a gente que a tireoide, a glândula, está hiperfuncionante, tá certo? Então é assim que a gente vai diferenciar. Vamos falar agora sobre a doença de Graves, a principal representante do hipertireoidismo, que é uma doença autoimune. Por ser uma doença autoimune, está relacionado com anticorpos, que aqui no caso vai ser o TRAB, ó. Quase 100% dos casos a gente vai ter o TRAB. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela muito importante, porque tem a relação dos principais anticorpos relacionados a doenças da tireoide com as principais doenças e a população geral. O TRAB é quase 100% dos casos de hipertireoidismo por Graves. Mas, apesar do anti-TPO ser mais comum aqui na tireoidite de Hashimoto, pode estar bem presente aqui na questão do Graves também. Uma coisa importante, lembra que a gente falou que o Graves é o TSH estimulando a tireoide o tempo todo ali, ó, estimulando, porque, na verdade, aqui, ó, é o anticorpo receptor de tireoide. É um anticorpo que tem ação ali, que ele tem função estimuladora, ao contrário de outros anticorpos que a gente geralmente vê que vai inibir a ação ou que vai causar lesão. Esse aqui vai estimular. Então, apesar da minha hipófise não estar secretando o TSH, tem um anticorpo que aí eu estou produzindo que está estimulando. Por isso, o folículo tireoidiano vai crescer de forma mais uniforme. Então, eu vou ter na doença de Graves um bócio difuso, eu não vou ter nódulos, como a gente falou, por exemplo, no adenoma de Plummer, tá certo? Então, se eu ver nódulos na tireoide, não é Graves. Esse nódulo aí é por outro motivo.
Como é que é a clínica do paciente com hipertireoidismo? É a clínica de tireotoxicose, aquela resposta adrenérgica, taquicardia, palpitação, sudorese, aumento da temperatura corpórea, insônia, perda de peso, tudo isso o paciente vai ter, tá certo? É a tireotoxicose, beleza. Quais são as peculiaridades, o que chama atenção para Graves em si? O bócio difuso, a gente já falou que é praticamente em 100% dos casos também. E aqui aquela dica, ó, se tiver hipervascularizado, se tiver sopro, meu amigo, isso aqui é praticamente patognomônico. Sentiu frêmito aqui na tireoide, é Graves. Se a questão disso é isso, é Graves, tá? O que é que vai ter mais? Exoftalmia. Exoftalmia é muito mais do que um olho arregalado, tá certo? Não é só isso. Além do olho arregalado, das pálpebras não estarem encostando na íris, vai ter um certo grau de proptose. Porque atrás do globo ocular está acontecendo uma inflamação virada na gota serena. Por isso que o globo ocular fica mais para frente, fica com essa impressão que está arregalado, mas não é só um arregalamento dos olhos. E pode ser unilateral também. O que mais pode ter? O mixedema, é pouco comum, mas pode acontecer, não forma cacifo, porque é um edema duro de proteína. Pode acontecer também no hipotireoidismo na situação de coma mixedematoso. E também menos comum, mas pode acontecer o baqueteamento digital nesses pacientes.